Vou fazer uma vaquinha. Está ótimo. Eu vou fazer um projeto, tipo, estás a ver o projeto ajudar para ajudar. Minha claquete. Vou fazer uma cena Olha a que minha é... claquete. Eu vou fazer uma cena, uma iniciativa chamada Projeto Johnny em Pé. Johnny em pé? Johnny em Pé. Vamos arranjar uma mesa. Vamos já despechar só aqui uma coisa. Aquelas caras estúpidas para os thumbnails. É assim que eu faço as minhas thumbnails. É literalmente um print screen. Está assim uma coisa... Saudações gamers, o meu nome é Johnny Retro e sejam muito bem-vindos ao novo episódio de Retro Raider, desta vez em português. E porquê? Temos aqui o Daniel, a.k.a. Neo do Up Your Arsenal, my friend. É um prazer enorme que ter-te dizem aqui. essas três palavras com uma intuação correta, que é uma coisa que eu não acho que é difícil. Neo? Up Your Arsenal. Up Your Arsenal, sim. Up Your Arsenal, Up Your Arsenal, Up Your Arsenal. Bom, Às basicamente- vezes questiono-me. Será que eu escolhi o nome? Pá, isso nós estamos sempre a questionar. Retro Raider, Johnny Retro também é... Pá, não, mas isso combina, man. E até rola. Retro Raider. Retro Raider. Retro Raider. Johnny Retro. O que é que vai acontecer hoje? Isto não foi propriamente planeado. O Daniel está aqui em Lisboa, por motivos que acho que ainda não podemos... Não, vim dizer olá a ti dizer e olá. outras pessoas. Vim passear, tive a oportunidade, não é? E claro que, tinhas de vir aqui. E é um prazer enorme ter-te aqui na minha humilde O game prazer é room. todo meu e vou dizer uma cena, tipo... Estás a ver aquela sensação que um gajo tem quando está ao pé de uma pessoa que vê na televisão e não sei o que mais, de repente estás lá? E vês que o glamour não há glamour nenhum. Não. Que é uma Antes tristeza. pelo contrário. Estás de joelhos. Tivemos a falar até agora. Mas no momento em que tu disseste, tipo... Hello gamers, saudações gamers, eu sou Johnny Retro. Eu fiquei género, não acredito. Eu vou ver um vídeo com ele a dizer aquilo do seu costume, e eu vou estar lá. Aqui no Estou aqui agora e vou ver-me e vou estar lá. Uau! E basicamente, não queria deixar passar esta oportunidade de fazer um vídeo com o Daniel. Isto vai ser sem filtro, vai ser sem edição, vai ser aquilo que... Vais ter que editar um bocadinho, mas nem que seja para meteres a intro. Sim, não sei. Não. E antes de mais nada, eu vou deixar o link do canal do Daniel aí em baixo para vocês darem Façam unsubscribe e dislike. E vamos estar aqui a conversa um bocadinho, 10 minutos, 20 minutos. O que der. Eu queria te perguntar, eu gosto sempre de perguntar isto a fellow gamers, qual é que foi o teu início? Onde é que tudo começou para ti em termos de videojogo? O primeiro jogo que tu jogaste, o teu primeiro contacto? Eu não sei se foi, mas eu lembro-me de estar em casa uns primos meus que tinham um computador, porreirito para a altura. Era um 386 ou 486 ou caraças. Eu devia ter 6 anitos ou uma coisa assim. Estamos a falar... 92 ou 3 ou uma coisa assim. Eu sei, não sei ao certo, mas... Tu tens quantos anos? Tenho 34. Com os jogos eu vou fazer 33 por ano. Portanto, estamos ali. Apanhámos mais ou menos as mesmas. Eu com os jogos que eu vou dizer já vai dar para situar na data. Pode 96 ou 93, depende se já tinham sido estes jogos ou não. Eu lembro que foi com Micro Machines, Doom e Mortal Kombat. Estes 3 jogos já tinham existido. Tudo no PC? Sim, e eles tinham no PC. E era tudo, fora o Doom, era todos os jogos que nós jogávamos uns contra os outros. E nunca deixaste de jogar PC? Não. Porque depois, pouco tempo disso, eu adorava ir a casa dos meus primos, vê-los arrancar tripas, assumir os fatalities ou não. O Doom, que ainda é um espetáculo audiovisual hoje em dia, porque tem um look muito próprio que não é necessariamente antigo. E que está disponível no teste de gravidez, acho que é o Doom. Que cena! O Can It Run Doom, né? É um mimo autêntico. Eu acho que esse foi daquelas coisas que... eu acho que quem fez isso foi mesmo porque podia. Eu vou pôr o Doom num teste de gravidez porque posso. O Doom é uma coisa tão simbólica que esse mimo já vem desde que há consolas. Eu gostava o de Doom ver não era o Doom suposto. na Bimbi. Eu tenho uma Bimbi, era fixe. Não admira. Estar a fazer uma sopa e estar a jogar... Se corre no... Porque olha, é um jogo que não era suposto, conseguires correr aquilo nem numa Super Nintendo, nem numa Genesis, nem numa Mega Drive, e corria mal a maior parte desses esportes. Ou seja, parece que já na altura havia o... E está a bombar num teste. Can we run Doom here? E, não era grande coisa, mas só... tecnicamente corre numa Super Nintendo, mas não joguem Doom numa Super Nintendo, porque hoje já podemos jogar... noutra coisa como deve ser. E incrivelmente, o único... Onde é que tu fazes o salto para as consolas? E depois havia lá uma tipo papelaria, mini mercado, café. Antes na das zona, FNACs, na zona, que eu lembro especificamente disto. Era um sítio, quando eu lá ia, eu era muito miudito,
devia ter 6 ou 7 anos ou isso. E aquilo era alugava e vendia VHS, consolas assim bootleg e cassetes bootleg, isso tudo. E então era tipo um sítio que tinha as paredes todas forradas por VHS. Então eu quando lá ia, o meu pai estava lá a falar e ver copos com o dono, e eu ficava a ver Robocop, Total Recall, não sei o quê. E tu ainda sem console em casa? Sim, e depois via mamocas em cima. A memória que eu tenho muito forte é de ver mamocas lá em cima e ficar gente. Não é, Daniel, não sei o quê? É? Ficavas goloso, não é? Não é? Não sei o quê. E um dia trouxe, depois de muita insistência minha, porque o meu pai sempre foi aquela pessoa que dizia: já não tens idade para isso, desde que eu tinha, sei lá, 4 anos ou assim, brinquedos. Yeah. Era a desculpa dele para eu não estar a cravar cenas. Mas consegui. E arranjar uma daquelas consolas Famiclone, que já tinha o aspecto de uma SNES, mas era muito bit. Eu não vivi isso, mas eu... Epá, por malta que falo e também de compinchos do YouTube, eu acho que houve muita malta cá em Portugal, principalmente, que experienciou o início da NES e através bootlegs, sem dúvida. Yeah. Sem dúvida. Quando eu fiz um vídeo sobre uma... Ou seja, a malta jogava NES e não tinha NES. Exato. E depois via a Super Nintendo, olha a minha consola. Não era essa. Yeah. E muita gente teve essa desilusão ou essa género. Eu pensava que estava a jogar no auge da altura e sei o que mais, mas para nós era. E tens alguma geração preferida de gaming olhando para trás? Aliás, independentemente se é retro ou não. Eu durante muito tempo tive essa bootleg, tinha uma consola 100 jogos ou logo que eram tipo 6, né, repetidos ad infinito. Muitos deles, às vezes, os ROMs nem sequer eram bem os originais. Pois não, assim naquela por acaso, era o Bomberman, era o Super Mario, mas depois, por exemplo, tinha Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3. Eram mundos de Super Mario, clicavas e depois começar primeiro, começavas no World 2. E às vezes não notavas, tipo, a música, o pitch às vezes não era bem o correto, agora comparando com o original... Não te sei dizer, porque foi há tanto tempo, na altura, a pessoa que eu conhecia era só aquela. Mas há um esquema tamarado, se tu fores a ver. Mas suponho que seja, porque hoje em dia eu sei que muitas dessas consolas desempenhavam... não tinham o mesmo chipset e isso, e havia problemas, sei lá, na fluidez do jogo, era um bocadinho rápido demais ou lento demais. Era curtia, era aquelas coisas que eu curtia ter a minha, e as minhas cassetes e isso, mas pronto. Tenho uma versão parecida com a que tinha agora. E gerações favoritas, eu marcou muito a Dreamcast, porque foi a minha consola. Ainda há bocado estivemos a falar de Dreamcast. Que é uma lacuna na coleção dele. No vídeo do Daniel, que depois vocês vão ver no canal Eu sei que há malta aí que tem consolas a mais e às vezes quando uma pessoa diz tenho uma lacuna, o pessoal diz toma lá. Se alguma dessas pessoas estiver a ver isso, saibam que o Johnny não tem uma Dreamcast na coleção. Não tem, eu compro uma Dreamcast. Encaminhem. Falem comigo que eu compro uma Dreamcast. É uma falha, é uma falha mesmo. É uma falha, porque é mesmo uma consola daquelas que quando começares a explorar a biblioteca dela vais ficar... porque é que esta consola morreu? Tu vais ficar género... Esta consola podia ter durado tantos anos e sido exprimida tão bem, man. Novamente, não vou prolongar aí para verem o vídeo do Daniel, mas foi aquilo que eu disse no teu vídeo. Eu não tive Dreamcast porque tinha a PlayStation 2. Mas sabes, ainda bem que não tiveste. E na altura não dava, ou seja... os meus pais não conseguiam. Aqui eu estou muito agradecido, mas não dava para ter as Ainda bem que consolas. não tiveste, porque eu ia dizer, eu depois tive a oportunidade de ter uma, chorei para ter uma nos meus anos na altura. Em 2000, acho que não foi em 99. E não tinhas PlayStation na altura? Não. Joguei muita PlayStation, muita Mega Drive, sobretudo em casa de filhos de amigos do meu pai. O Mega Drive joguei muito emprestado. Meu. Tive uma Game Boy emprestada. A malta ia de férias e emprestava-me a Mega Drive. Foi Brutal, assim que eu joguei muita coisa de Mega Drive. Mas já na altura... A minha primeira Mega Drive, aliás, a minha Mega Drive, eu tive em 2006, meu. Em 2006. E ótimo. Já na altura já tinha PlayStation 3. E apesar de ser tarde, já apreciavas aquilo como se tivesse acabado de sair. Correto? Sim. Que o pessoal diz que não, mas é uma vantagem de ser retro gamer. É que é uma pena quando as pessoas estão limitadas aos melhores gráficos e às últimas inovações, entre aspas, porque muitas coisas... as pessoas esquecem-se que às vezes a jogabilidade ou um look de 16 bits não é necessariamente obsoleto. É um look, é um art style, é um estilo de jogabilidade, é uma certa simplicidade. É algo que só vais buscar ali, mas por acaso tu agora disseste uma cena. Olha, tanto que hoje em dia continuam a ser jogos modernos que são modernos, mas vão beber às mecânicas e ao look antigo. Faz ainda muito sentido o termo de retro gamer, no sentido em que uma coisa é a parte do colecionismo, a parte do purismo, que é válida, malta que só gosta de jogar isto no hardware original e válido, original. É válido. Mas hoje em dia o gaming mudou tanto. E tem jogos de sucesso, como por exemplo um Octopath Traveler, que eu já falei muitas vezes aqui no canal,
que foram precisamente por irem buscar... Jogos com muito aliás, jogos mesmo como o Minecraft, que tem uma vibe muito retro e é o jogo mais vendido de sempre. Parece um jogo com os gráficos 3D no início de explorar os gráficos 3D, tipo em 94. E tu não achas que o retro gaming hoje em dia é quase um género de jogo do que propriamente uma época? E começam-se a ouvir cada vez mais termos como, por exemplo, Neo Retro ou Modern Retro. Por exemplo, nós já falámos sobre isto, que houve ali uma altura em que os jogos começaram a enverdar, depois do 3D, por caminhos em que não foi necessariamente tipo uma evolução, foi simplesmente um género. Já dá para fazer coisas em 3D, vamos deixar de fazer este tipo de jogos. Ou seja, aqueles jogos não passaram a ser mais modernos. Pensava-se que ia ser o futuro e de certo modo foi, mas... Desistiu-se de conceitos, ou seja, os conceitos não se tornaram antiquados nem nada, simplesmente desistiu-se porque começou-se a focar noutras coisas. Até este revivalismo todo. Exato, e este revivalismo mostrou que de género, calma, e se voltarmos ali onde parámos de fazer aqueles jogos e continuarmos a fazê-los, mas com certos improvements, certas melhorias em, por exemplo, qualidade de vida no jogo, tipo de interface e isso, que não havia na altura, em que surgem jogos como lá está, o Octopath Traveler, podia ser um jogo de Super Nintendo, mas com algumas pequenas melhorias de design de jogo que só se pode fazer porque não agora. Mas tu vês que o sucesso desses jogos, ou digamos, esse ressurgir, foi por saudosismo? Achas que foi moda? Ou achas que é porque realmente aqueles jogos e aquele género de jogo é bom? Bom no sentido de ter procura, de ter algo que é uma pergunta muito difícil de responder, porque tu podes e tens jogos top-down, RPG, que não vão necessariamente por aquele look, né? Apesar de mecânicas podem ser parecidos. Portanto, eu acho que em parte o look é precisamente para cativar, sim, para chamar a atenção. Tipo, criar, como se tu tivesses a ter direito a uma sequela de jogos que nunca tiveram direito a uma sequela. Cria aquela expectativa de sempre curti aquele RPG de 94, que a mulher que ele tivesse tido uma sequela. Pronto, é este aqui. Agora, não é, mas é. Como por exemplo, há um jogo que eu gosto bastante que é o Horizon Chase Turbo. Sim. Que é um jogo de corridas para um estúdio brasileiro, que é um sucessor espiritual de Lotus, tipo Outrun, Top Gear. Eles até conseguiram buscar o compositor do Top Gear e até há um remake da música Top Gear na banda sonora. Então o jogo tem aquele look, é 3D, mas com aquele look quase sem shading, relativamente cartunesco, assim muito flat. Não, e até tens muitos jogos desses que até vêm com aquelas opções de filtro para CRT. Estás a jogar numa televisão 4K, mas tens ali o filtro aquela cena que tipo, faz aquela assim nos cantos, ficar assim com aquela arredondada e meio distorcido. Não, e as scanlines, as próprias scanlines que podes pôr. E jogos, por exemplo, como Horizon Chase Turbo e o 80's Overdrive, que a gente fez review há pouco tempo, fazem-te a perceber de que aquela experiência é nova, é refrescante, não é? É muito fiel ao que se viu antigamente, mas apenas com a quantidade certa de coisas modernas, sei lá, o interface, geralmente, porque muitos jogos antigos falhavam por terem um interface obtuso, né? Andas a navegar pelos menus era complicado e podias jogar, por exemplo, esses jogos... Ou seja, remodernizaram só o que é necessário. Mantiveram a essência e deram uma abordagem nova. E depois é tal coisa, eu acho que isso faz um círculo completo nesta ideia de que os jogos antigos não são necessariamente maus ou velhos ou ultrapassados, tanto que se tu fizeres jogos que são bem inspirados em termos filosóficos nos antigos, nos vários elementos, tipo desde gráficos, seja jogabilidade e isso tudo, hoje em dia ainda há uma audiência que nem é muito pequena, porque muitos desses jogos são um sucesso de vendas tremendo. Isso é uma coisa que eu digo muito ao pessoal. E pode abrir as portas para pessoal que não estaria a pensar nesses jogos antigos e isso, mas como estes são jogos novos tecnicamente, e essas pessoas vão pegar neles, vão ler as influências deles e isso tudo, e depois retroativamente vão ter aquela curiosidade isso é uma coisa que a gente tem. Que eu digo sempre ao pessoal, que é, no meu caso aqui no canal, eu acredito que a maior parte do pessoal que vê os meus vídeos está ligado ao retro gaming de alguma maneira. Né? Claro, eu também falo de cenas modernas devido o grosso do meu canal são jogos retro. Mas para aquele pessoal que, eu não quero utilizar a palavra tabu, mas que tem aquela necessidade que todos nós temos de jogar em cenas novas, há todo este universo para trás, não é? Exato. Há todo um leque de jogos assim constantemente que é impossível acompanhar. Um gajo hoje em dia não acompanha o que está sempre a sair. É quase impossível. Mas a questão é que se for um universo onde vocês não, mesmo que não tenham crescido com isto, há experiências novas que vocês podem ter com jogos onde podem perfeitamente ir buscar aqui. E para a malta que pensa que
epá, que o objetivo é ter paredes de jogos, ou que é necessário ter paredes de jogos, é assim, usem emulação. Isto hoje em dia está ao acesso de toda a gente. Vocês querem jogar Super Nintendo, querem jogar Atari, epá... E demora minutos a terem acesso ao catálogo quase completo. Usem pirataria, ninguém se vai queixar. A Nintendo Nós não, de certeza absoluta. Mas explorem este mundo. Daí eu achar que a conotação, e atenção, este canal é o Retro Raider e eu chamo de Johnny Retro. Mas eu acho que realmente o termo retro faz sentido consoante a conversa que estejamos a ter. Se estivermos a falar em termos de experiência de jogo, eu acho que já é algo que está dentro. Como tens shooters, como tens RPGs, tens retro agora. Como tens jogos 2D, jogos 3D, o retro já é quase uma coisa que tem a sua prateleira, tem o seu lugar. Até em termos de várias coisas, tens filmes a fazer esse revivalismo também. Sim, séries. Séries, a música, esta cena do synthwave, o retrowave, não sei o que é agora, que até vai buscar aquele look do artwork, sei lá, daquele horizonte azul escuro com o quadriculado rosa. Do vinil. O vinil hoje em dia... Sim, cassetes até, meu. Yeah. E mesmo isto, pronto, para quem não sabe, a minha formação é de produção musical, foi o que eu estudei, foi som. Hoje em dia voltou muito a estar, não é estar na moda, esta palavra em voga. Moda, mas voltou-se a usar muito técnicas de captação antigas. Analógico. Tipo. Exatamente, porque é assim, no caso de estilos como, agora falando um bocadinho de música, vá, no caso de cenas como o rock, o metal, o analógico sempre foi, digamos, a regra. Yeah. Mas hoje em dia, tal como no gaming, tal como, os computadores estão aqui para serem usados e a tecnologia está às mãos de toda a gente. Mas nos estudos... Mas é mais por conveniência. Porque não... mas começou, no campo da música, começou a pôr-se também um pouco de lado aquela cena do... Não, vamos fazer com... Porque reproduz-se de maneira artificial muita coisa que replica a mesma sensação, mas que não Porque há realmente coisas que só vais pescar... ali. É como, por exemplo, um filme a preto e branco. Imagina vê-lo a cores. Imagina o Nosferatu a cores. Não ia jogar. Sim, há toda uma ambiência a isso que só existe naquele filme precisamente por causa da maneira como ele foi gravado com aquele com que foi gravado. E faz sentido assim. E percebo isso com a música, por exemplo, bandas como por exemplo Pink Floyd que usavam gravadores para captar sons da natureza e coisas assim do género. E usavam estupefacientes também. Sim. Mesmo a malta da Atari também. Há uns documentários, umas histórias giras do que se passava. É engraçado teres falado nisso. Já viste que sempre houve aquela ideia, por exemplo, quando há muitas bandas cuja carreira começa a cair quando eles entram em reabilitação. É um bocado. Não é? Será que isso acontece no game? Talvez. Se um gajo pensar, se calhar até há exemplos aí, mano. Na Atari, eu sei que na Atari, eu agora não me lembro do nome do documentário, pá. Mas a malta no finais da década de 70 e inícios de 80. Olha o chaval que faz o Tempest, que continua a fazer agora da Lama Soft, e eu acho que ele é tipo psicadélico. Olha, eu acho que há jogos que foram feitos que, se não foram feitos sob o efeito de algo, então foram um gênio. Um deles é o Earthbound. Eu sei que estou sempre a falar do Earthbound, mas... Já jogaste do Earthbound? Não, mas conheço toda a reputação disso. Boss final, isso tudo. Aquilo é uma tripa. A maneira como é que ele subverte... Tu tens mobs que são... Há uma altura onde estás a lutar contra táxis. Há uma altura onde estás a lutar com postos de eletricidade. E faz sentido. Sim. E tu percebes que estás sóbrio a jogar aquilo. Olha, é engraçado, estás a falar disso e agora volto ao tema atrás dos jogos modernos que saem em homenagem a jogos antigos e isso. Por exemplo, o Undertale, que foi um sucesso tremendo, que vai beber... Vai beber do Earthbound com... Esse sim eu criei a edição de colecionador, mas Mas acho que vai aparecendo, meu. É? Porque ela sim para várias plataformas, de Limited Run, uma cena assim do género. Para a Switch. Eu também curtia ter. Ainda não joguei precisamente porque quero a versão certa, porque ele para PC vez em desconto para 2€ ou 3 ou isso. E à altura o jogo começa a convencer-te que é mais ou menos um RPG convencional top-down, inspirado em Earthbound e isso, e depois entras no combate, combate, sei que mais, e tu estás, combate por turnos de RPG normal. E depois o combate tipo não tem nada a ver. E é uma não lutas. O jogo também é assim uma coisa. Eu lembro do trailer e sei lá, assim uma coisa muito forte. Há inimigos que são um cão, tu tens opções tipo fight, attack, não sei o que, tens uma opção que é pet, e tu fazes pet e o cão fica I'm excited, someone pet me, e tu dizes pet. The dog is getting very, very excited. E o cão fica tipo animado e excitado até tipo perder o combate. E tu ficas gente. E pronto, a partir depois acontece vários meses que começam e tu ficas. Já não sei o que é que eu posso estar à espera deste jogo. Que é espetacular. E faz sentido. Acontece assim até ao fim. E sim, e faz bem sentido. Mas porque jogos como Earthbound colocaram essa semente de subverter o que estás à espera. Aliás, o Earthbound é um bom exemplo daquilo que eu estava a dizer. E sabes o que é interessante? É que o Earthbound fez isso
tão cedo, porque hoje em dia vês bué de jogos a fazer subverter as expectativas e isso. O problema do Earthbound é assim, atenção que a franquia, que é a Mother, teve 3 jogos, Mother 1, Mother 2 e Mother 3, o Earthbound original é o Mother 2. Aquilo no Japão teve alguma relevância e algum sucesso. O problema é que cá não saiu. E nos Estados Unidos o Earthbound sai, mas sai tarde, pá. Ele sai tarde, ele sai em 95 mais ou menos. Eu acho que se aquele jogo se tem saído 2 aninhos antes, hoje em dia tinha tido um impacto muito maior e se calhar a série Mother não tinha tido os travões que teve. Mas novamente, pessoal, está aí a emulação, epá, joguem, explorem. Que é um dos jogos que foi escolhido para estar no leque até da Mini, que é um aparelho de caraças, man. E pronto, tu agora tens um autocarro para apanhar. Pá, malta, foi isto. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Sabe tão pouco. Yeah. Este dia soube mesmo a pouco. Ainda no outro dia disse isto. Epá, eu acho que vou pôr legendas nisto para a malta. Put some legendations. Subtitles. Epá, eu no outro dia confessei, é verdade, eu quero que 2020 acabe, meu. 2021... Não sei se vai ser melhor ou não. Sim, é que 2020 vai continuar um bocadinho 2021 adentro. Mas o que eu quero é que 2020 acabe. Não tivemos isto. Não tivemos com o pessoal. Não houve eventos, não houve concertos. Não, e quando tens agora, ainda é assim um bocadinho de pé atrás, com um bocadinho de receio. Eu não devia estar a fazer isto. Parece uma cena proibida. A malta está sem máscara, mas estivemos a lanchar. Está tudo... Portanto, quando a gente está a comer juntos, a gente pode tirar e logo faz sentido. Foi com juízo. E tenham um juízo. Sim, isto tem aqui uma coisa, um status que vocês não estão a ver. O Daniel está aqui a ver o glamour. Olha, estás a ver? Tem aqui uma coisa invisível. No final do vídeo, a gente levanta-se para a malta ver o glamour que é este espaço. E Marco, temos a falar sobre isto há bocadinho. O Marco não dava para estar quando estiveres a ver este vídeo a seguir, na tua televisão ou qualquer coisa, vais poder apontar o dedo e dizer... O Marco não dava para estar aqui. Mas aliás, o Marco, se estiver de joelhos, eu tenho que estar em pé. Eu estou a ficar com as pernas dormentes neste momento. Mas pá, isso nem sequer é um pequeno sacrifício, não é nada. Isto está a acontecer. Queres fechar tu? Fechas tu? Epá, sei lá, eu nunca sei o que é que é dizer para fechar os meus, eu não tenho aquele... Solta. Por isso, pessoal, sejam felizes, sejam bons uns para os outros. Malta, não se esqueçam de passar pelo canal do Daniel. Unsubscribe and dislike. E dislike. Joguem muito, pessoal. Divirtam-se. Joguem muito. E é isso. E até à próxima. E agora? E esta parte agora? Esta parte gira, olha. Ei! Aí está! Estás a ver as minhas botas? Elas não dobram. Então fiquei com... Ai, meu pé. Eu vou ter bem cuidado, porque se me dá aquela cena de desequilíbrio com o adormeço, eu vou desmanchar esta porcaria toda. Aquela tontura? Foda-se. Sucesso? Sim. Estava à espera que isto estalasse, não estalou. Foi um bocado desapontante. Está tudo inteiro? Está, meu. Está tudo inteiro.